Queridos, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos, irmãos, doutrinário, que deve estar presente na nossa vida diária, a fim de nós não termos uma vida frustrada. Porque quando nós procuramos, buscamos nos amoldar ao Evangelho do Senhor, a nossa natureza pecaminosa em contrapartida nos arrasta para aquilo que é ruim, e isso nos entristece. Mas nós não devemos nos esquecer, irmãos, que diante do Senhor nós somos santos, embora nós estejamos em processo de santificação. Então, hoje nós vamos falar sobre a santidade posicional e a santidade progressiva. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, irmãos. O versículo 1, 2 e 3 do primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nos diz assim a palavra do Senhor, repetindo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e pais, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Santíssimo e querido Pai, te louvamos pela Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é santa, autoritativa, inspirada, infalível, inerrante. A Tua Palavra, Senhor, ela expressa a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados e falhas, Senhor, porque os nossos pecados, muitas das vezes, obscurecem o nosso entendimento da Tua Palavra, mas nós queremos te pedir no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente de tal forma que aquilo que nós vamos entender venha a ser confirmado na vida diária, na praticidade do dia a dia, Senhor. Nos livra de erro doutrinário, nos livra, Senhor, das inclinações humanas que muitas das vezes tentam interpolar conceitos da Tua Palavra. Nos livra, Deus, e nos dá o entendimento adequado da Tua Palavra, porque o Espírito Santo, o Teu Espírito, Senhor, é o real intérprete da Tua Palavra. Por isso nós suplicamos que o Teu Espírito Santo possa ensinar a cada um que aqui se encontra no nome santo de Jesus, que a Tua Palavra possa encontrar morada em nossos corações, Senhor, que nós venhamos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, espelhar a Tua glória, a Tua vontade, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, a igreja santa, mas santificando-se, é o tema da mensagem desta noite. A igreja santa, mas santificando-se. Queridos, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. E os problemas dessa igreja eram de natureza tal que o apóstolo Paulo considera essa igreja como uma igreja carnal, uma igreja imatura, uma igreja que, apesar de conhecer ao Senhor, estava completamente equivocada em certos conceitos doutrinários. Essa igreja, irmãos, conservava dentro de si partidarismo, facções, comunidades, núcleos isolados uns dos outros. Então tinha o partido de Paulo,
tinha o partido de Cefas, Pedro, Apolo, e até o partido de Cristo, que também é criticado por Paulo. Porque algumas pessoas poderiam até dizer, tudo bem, vocês são de Paulo, de Cefas, de Apolo, mas nós somos de Cristo. E o apóstolo Paulo também critica esse partido, dizendo que a igreja, irmãos, não é uma igreja deslacerada, que comporta vários núcleos isolados. Não, a igreja ela é una. Só existe uma igreja em torno do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja era uma igreja contenciosa, conservava dentro de si dissensões tal que entristeciam o apóstolo Paulo. E essa igreja, irmãos, ela também tinha problemas doutrinários seríssimos. No capítulo 15 dessa primeira epístola, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não há o porquê de pregarmos o Evangelho se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. E isso era um conceito filosófico, irmãos, em voga naquela época. Porque havia conceitos filosóficos que diziam que, grupos filosóficos que diziam que não há ressurreição do corpo, a nossa vida se resume ao momento presente. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, se a nossa vida se resume, se a nossa vida só espera em Cristo aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, essa igreja, irmãos, era uma igreja que tinha muitos problemas, não só de natureza doutrinária, mas também de natureza espiritual e prática. Porque esses irmãos, ao invés de se edificarem, os dons que o Espírito Santo tinha distribuído, estavam se degladiando, estavam destruindo a fé uns dos outros. Porque aqueles que falavam línguas se julgavam superior a outros que não falavam, e assim por diante. Então os problemas eram inúmeros. Era uma igreja, irmãos, que de fato apresentava muitas dificuldades. E que se essa igreja, a igreja de Coríntio, estivesse aqui no contexto brasileiro, nenhum pastor queria essa igreja para pastorear. Como eu já presenciei várias vezes, homens escolhendo campos, não vá para aquele campo porque aquela igreja é problemática. E essa igreja, irmãos, apresenta inúmeros problemas que entristeceriam qualquer pastor. Entristeceu, inclusive, o apóstolo Paulo. Essa igreja, irmãos, ela estava tão perturbada de uma certa forma, que quando eles iam ceiar, os pobres ficavam de fora, e os ricos se embriagavam. Então, quando eles se juntavam, eles não se juntavam para a edificação, mas para a morte, para a condenação, para a divisão. Era uma igreja, irmãos, que atraiu elementos do mundo para dentro do seu coração. Havia um determinado culto em religiões pagãs da época, que as pessoas se reuniam e começavam a balbucejar. E através desses momentos de êxtase, eles cultuavam Deus estranho, e eles trouxeram para dentro da igreja da mesma forma. Essa questão de partidarismo, irmãos, também era influência de movimentos filosóficos da época, porque a igreja de Corinto se vangloriava da sua sabedoria, do seu conhecimento, e havia muitas pessoas que diziam, não, eu pertenço à classe do filósofo tal, eu sou discípulo do filósofo tal, e eles trouxeram as mesmas características para dentro da igreja. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Então era uma igreja problemática, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, chama essa igreja problemática de igreja de Deus. Embora fosse uma igreja problemática e com sérios problemas que deveria ser corrigido, ainda era a igreja do Senhor. No versículo 2, irmãos, nós lemos isso.
a igreja de Deus, que está em Corinto. Irmãos, posicionalmente essa igreja era uma igreja santa, porque foi o Senhor que os santificou, foi o Senhor que os resgatou, o Senhor os comprou com o seu próprio sangue, morreu por eles, e essa igreja diante do Senhor era uma igreja santa, porque foi o Senhor Jesus Cristo que os transformou. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, nós lemos o seguinte, olha: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, posicionalmente estão diante do Senhor, sem mácula, sem ruga, são irrepreensíveis, totalmente santos diante do Senhor. Então a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos nesta noite é a santidade posicional. Quando nós falamos sobre a santidade posicional, nós queremos dizer que diante do Senhor, irmãos, todos nós somos perfeitos. E isso por causa da obra meritória de Cristo. Cristo, ele praticou a lei, ele viveu a lei, padeceu por inúmeras tentações, mas sem pecado, como o autor de Hebreus vai nos dizer. E ele se compadece de tal forma, irmão, de nós, que ele imputou a sua justiça a nós, os santos, aqueles que professam a fé genuína em Cristo, por causa das obras de Cristo que foram imputadas aos eleitos. Estes são posicionalmente santos, perfeitos diante do Senhor. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, irmãos, o Senhor, ele olha para nós como seres perfeitos, comprados, lavados pelo seu sangue. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, irmãos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa palavra, irmãos, que está no passado, que expressa também passividade e que mostra que essa obra exterior foi Deus que nos santificou para Cristo, deixa claramente que diante do Senhor nós somos santos. Por que o apóstolo Paulo disse isso, irmãos? Porque essa igreja que era problemática, que estava em equívoco, que doutrinariamente estava perdida até, era a igreja do Senhor, santa, igreja santa. Por que muitas das vezes, irmãos, nós somos inclinados a ajudar as pessoas por causa dos seus erros, sem levar em conta esse conceito aqui que o apóstolo Paulo deixa logo bem claro para a igreja nos primeiros versículos? Porque o ser humano, irmãos, ele tem essa tendência de julgar, de discriminar as pessoas, sem conhecer o real problema. Poxa, o irmão ali é herege, o irmão ali está perdido, o irmão está desviado, o irmão é um descrente, ele está dentro da igreja só para espalhar, só para prejudicar. E se isso ocorrer, é claro que tem que haver a correção. O apóstolo Paulo escreve essa epístola no propósito de corrigir os problemas da igreja. Mas ele deixou bem claro: olha, vocês que são problemáticos, que estão com problemas sérios doutrinariamente, tem problemas espirituais, práticos, vocês são a igreja de Deus, santificados em Cristo Jesus. Posicionalmente vocês são santos. Posicionalmente vocês são santos. Se a igreja estiver equivocada em vários aspectos, ela deve ser corrigida em amor, visando o seu retorno ao Evangelho para a glória de Deus. Portanto, por mais que a igreja passe por problemas, ela ainda é a igreja de Deus, pois em Cristo ela é santa. Eis o propósito de Cristo em resgatá-la. Efésios 5:27 nos diz o seguinte, olha: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
A obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, irmãos, ela é completa. Ela é perfeita de tal forma que no presente momento nós somos santos diante do Senhor, mas essa obra terá uma completude no dia futuro. Então chegará um momento que nós vamos nos apresentar diante do Senhor em estado de perfeição plena. Mas posicionalmente nós já somos santos, sim. E nós não podemos esquecer disso, irmãos. É claro que nós devemos corrigir em amor. Nós devemos repreender com amor. Nós devemos admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, porque assim o Senhor nos pede. Mas nós não devemos nos esquecer com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com a igreja do Senhor. Então, muito cuidado quando você vai corrigir alguém. Muito cuidado quando você vai exortar alguém. Será que você está exortando, repreendendo o irmão, a fim de ver ele restaurado, porque você faz isso com amor, ou você simplesmente quer condená-lo, quer se mostrar superior? Porque na nossa caminhada cristã, irmãos, irá se apresentar muitas pessoas com uma atitude contrária àquilo que eu acabei de falar. Pessoas que não têm o intuito de edificar. Pessoas que não têm o intuito de ver o irmão sendo aprimorado, edificado no Senhor. Mas pessoas que querem nos humilhar, que querem nos colocar para baixo, porque não entendem esse conceito aqui, olha, de que em Cristo Jesus nós somos santos. É por isso que eu sempre tenho enfatizado, irmãos, que nós devemos nos respeitar acima de tudo, e o amor de Deus que está em nossos corações, irmãos, deve ser demonstrado no dia a dia, porque o amor de Deus, irmãos, que está em nossos corações, é maior do que os problemas que nós enfrentamos, é maior do que os conflitos que nós temos internamente, porque diante do Senhor nós somos santos, irmãos, perfeitos. Posicionalmente nós somos santos. Michael Orr, na sistemática dele, ele vai enfatizar a santidade posicional de uma forma esplêndida. Então, quando o apóstolo, antes de dizer qualquer coisa, irmãos, antes de censurar aquela igreja, antes de ensinar em repreensões àquela igreja, o apóstolo Paulo diz: olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. É a igreja do Senhor. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que se tratam como ímpios. Tem pessoas, irmãos, que se tratam como qualquer. E nós não somos qualquer. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos reis, sacerdotes, povo peculiar do Senhor. Nós pertencemos àquele que tudo criou. Então, quando nós vamos corrigir, ensinar, nós devemos levar em consideração, irmãos, que aquela pessoa que é comprada pelo sangue de Jesus, embora ela esteja padecendo, embora ela esteja equivocada em termos doutrinários, ela é a igreja do Senhor e deve ser ensinada em amor. E isso mediante a palavra revelada. Isso mediante a palavra revelada. Porque eu já escutei, irmãos, muitas coisas. Eu já escutei coisas que me entristeceram muito. Mas eu desconsidero, porque eu sei quem eu sou na presença do Senhor. Você não tem um caráter de Cristo, você não é um cristão, você é isso, você é aquilo, você erra nesse sentido, você... Em nenhum momento eu vi aquela mão estendida: olha, eu vou te ajudar, eu vou te aprimorar, faz isso aqui, ó, isso vai te levar a um amadurecimento. Não, mas são censuras e condenações. E eu fico olhando assim: poxa, esse irmão está falando com quem? Esse irmão está falando, ele está me considerando como um ímpio, como qualquer um, e eu não sou qualquer um. Eu fui comprado pelo Senhor. Nós somos comprados pelo Senhor. E infelizmente, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar pessoas dessa forma. E eu quero advertir os irmãos
que quando os irmãos se verem nessas circunstâncias, nessas situações, desconsiderem tudo. Porque quando nós ensinamos, irmãos, nós ensinamos visando a edificação, a restauração, a reconciliação em amor. Se nós não fizermos isso, não adianta de nada, porque nós só iremos estar atraindo a condenação do Senhor para nossas vidas, porque a forma que nós medimos, nós seremos medidos. Então, irmãos, essa igreja era uma igreja que precisava, irmãos, de correção, do ensino da palavra de Deus. E isso o apóstolo Paulo fez. Nós vimos um tom de censura, mas por várias vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo, irmãos, expressando-se em choro, com tristeza, por aquela igreja estar dessa forma. Essa igreja aqui, irmão, seria abandonada por qualquer pastor brasileiro. Mas um pastor que ama as ovelhas, irmãos, não abandona a igreja do Senhor. Não abandona as suas ovelhas. Quem abandona as suas ovelhas são os mercenários. Os pastores do Senhor não abraçam a igreja, por mais que seja uma igreja problemática. Por mais que seja uma igreja que apresente muitas dificuldades. Porque na nossa vida, irmãos, nós vemos muitos líderes, infelizmente, dizendo: poxa, aquela igreja rende quanto? Aquela igreja tem quantos membros? Aquela igreja tem muitos problemas. Quais são os problemas daquela igreja? Eu quero ver as atas, eu quero ver quem foi disciplinado. Poxa, teve muitas pessoas aqui que foram disciplinadas, né? Então é uma igreja que tem problemas com o pecado. Não. Eu declino do convite, não quero ir para aquela igreja. Eu estava conversando com um presbítero e eu disse o seguinte: meu irmão, você tem consciência do convite que você está recebendo? Porque você vai para o interior brabo, você vai para uma região de muitas dificuldades, poucas pessoas. Você tem consciência da decisão que você está tomando? Tenho, Deus. E se Deus confirmar, eu vou. Então o pastor é assim, irmãos. O líder é assim. Nós devemos agir, irmãos, como líderes. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que não vão ser pastores, mas você tem que apresentar esses princípios aqui no seu lar. Porque embora algumas pessoas aqui não cheguem ao pastorado, devem ser líderes do lar, devem ser líderes dos seus filhos, devem ser líderes de sua esposa, devem ser líderes no seu trabalho. Então esses princípios aqui, irmãos, não está circunscrito à igreja. Esses princípios aqui devem ser levados por toda a nossa vida. Então a igreja, irmãos, posicionalmente, ela é santa, perfeita, sem mácula. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Mas apesar de estarmos diante de Deus como cristãos inculpáveis, somos chamados para a santificação. Um conceito doutrinário não anula no outro. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segundo ponto, tendo falado sobre a santidade posicional, agora eu falo sobre a santidade progressiva, que é o segundo ponto. Chamados para ser santos. Tudo bem, diante de Deus vocês são santos, vocês são a igreja do Senhor, mas vocês foram chamados para a santidade. Busque a santificação. Diante do Senhor vocês são perfeitos, mas aqueles que são perfeitos diante do Senhor vão expressar o seu estado diante do Senhor posicionalmente no dia a dia, buscando a santidade. Então, procurem, busquem aquele que está à destra do Pai, Cristo Jesus. Pensai nas coisas que são lá do alto, se envolvam com as coisas que edificam. Quando vocês se reunirem, haja salmos, cânticos espirituais, exortação, palavra. Então, irmãos, diante do Senhor nós somos santos, mas nós devemos, irmãos, buscar a santidade, porque, como eu falei anteriormente, diante do Senhor nós somos santos e perfeitos, mas a nossa natureza pecaminosa nos arrasta para aquilo que é ruim. Por mais que a nossa vontade esteja inclinada para as coisas de Deus, irmãos, a nossa natureza pecaminosa tenta nos
nos levar diariamente a entristecer o Senhor. É por isso que a santidade ela é progressiva, irmãos, porque nós fomos chamados para ser santos, ou chamados santos. Há uma variante textual aqui, mas o conceito de santidade posicional e progressiva, ela percorre todas as escrituras sagradas. Diante do Senhor nós somos perfeitos, mas aqueles que são perfeitos expressam a sua posição no dia a dia, buscando uma vida piedosa, tendo uma vida piedosa. E nós não devemos nos esquecer disso, irmãos, porque nós estamos em fase de aprimoramento. Nós estamos percorrendo um caminho que nos leva a entender que de glória em glória nós chegaremos à estatura de varões perfeitos. A obra que o Senhor começou em nossas vidas, irmãos, vai chegar ao fim. E o fim é a vida eterna, é a santidade plena, é a vida de comunhão, sem interrupção com o Senhor, aonde não teremos mais uma natureza pecaminosa, mas nós não devemos nos esquecer, irmãos, de que nós fomos chamados para ser santos, fomos chamados para a santidade. O cristão, ele assume a sua responsabilidade diante do reino de Deus, o que implica em renúncia. A cruz deve ser carregada aos ombros todos os dias, conforme Lucas 9:23. Somos santos, mas ainda estamos em processo de santificação. A santidade progressiva expressa o desejo de Deus para seus filhos, ou seja, devemos ser perfeitos como nosso Pai é perfeito. Mateus 5:48. Devemos ser santos porque Ele é santo. 1 Pedro 1:15. E isso em toda a nossa maneira de viver. Somos chamados para ser santos. Essa igreja, irmãos, ela talvez tenha perdido isso de vista. Talvez ela tenha se considerado como igreja, tenha consciência das implicações do nome, foram chamados de fora, agora estão na Assembleia dos Justos, dos Santos, adorando ao Senhor. Não, de fato nós somos a igreja do Senhor, somos santos diante de Deus, porque o Evangelho nos comprou, e nos comprou de tal forma, que hoje nós somos salvos pela graça do Senhor, e posicionalmente nós somos perfeitos. Talvez eles tivessem isso na consciência, mas tinham se esquecido que eles foram também chamados para ser santos. Essa igreja, irmãos, deveria estar expressando unidade ao invés de dissensões. Essa igreja deveria estar expressando conceitos perfeitos, doutrinários, sólidos, estruturalmente, ao invés de erros doutrinários. Essa igreja, irmãos, deveria estar unida, influenciando o mundo corrupto que eles viviam, não o contrário. Amados, às vezes, irmãos, nós avistamos determinadas igrejas mostrando mais problemas e um distanciamento da palavra do Senhor do que outras. E isso, irmãos, ela ocorre por falta de ensino, muitas das vezes. E o apóstolo Paulo, irmãos, preocupado com essa comunidade, ele escreve para essa igreja e diz: não é assim, esse Nico aí tem que ser disciplinado, tem que ser expulso do meio de vós, porque ele está escandalizando o nome do Senhor. Se arrependeu, recebam na comunhão dos santos. Vocês têm que acreditar na ressurreição de Cristo, porque se não houver ressurreição, não há salvação. A prova da nossa ressurreição é a ressurreição real de Cristo, uma ressurreição que não há mais a possibilidade de morte. Essa ressurreição garante a nossa ressurreição futura. Vocês têm que acreditar piamente nisso. Então o apóstolo Paulo começa a escrever para essa igreja: olha, não é assim, não se ajunte para a condenação, para a morte, mas percebam esse princípio aqui. Olha, Jesus, quando
foi traído, o Senhor com seus discípulos tomou o cálice, comeu o pão, e o apóstolo Paulo, irmãos, de uma forma amorosa, se preocupando com essa igreja, ele escreve para essa comunidade, a fim de ensiná-los e organizá-los novamente em torno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez outros líderes tivessem desistido dessa igreja pelas inúmeras dificuldades e problemas, pela natureza dos problemas que eram tão profundos. Não acreditar na ressurreição de Cristo é uma heresia enorme, mas o apóstolo Paulo escreve, chamando essa igreja ao arrependimento, a um retorno ao Evangelho genuíno e puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso deve ser a nossa postura. A atitude do apóstolo Paulo deve ser a nossa postura nesses dias, irmãos. Porque eles não tinham cano como nós temos hoje. Eles receberam as recomendações do apóstolo Paulo, aplicaram, nós vemos uma mudança de tonalidade na voz do apóstolo Paulo na segunda epístola. Mas hoje nós temos o cano formado, nós temos acesso à palavra do Senhor. E como era difícil, irmãos, para eles terem acesso às Escrituras Sagradas. Não era qualquer um que tinha um pergaminho, irmãos. Não era qualquer um. Para você ter a cópia de um pergaminho, você tinha que ter uma vida econômica elevada. Nós temos acesso, nós temos traduções maravilhosas. Então, irmãos, nós devemos nos apegar à palavra de Deus, irmãos, nos familiarizar com as Escrituras sagradas, pedir ao Senhor que aplique a sua palavra nos nossos corações, para que nós venhamos, irmãos, ser santos diante do Senhor. E está buscando a santificação. Todo erro deve ser corrigido, como Paulo estava fazendo. Aquele que pecou deve ser disciplinado. Porém, não devemos nos esquecer que tudo isso deve ser feito mediante a palavra revelada. Qualquer ensino, irmãos, tem que estar fundamentado nas Escrituras. E eu peço que os irmãos se esmerem em conhecer a palavra do Senhor, porque existem muitos líderes, irmãos, que ensinam conceitos, que querem levar a igreja a certas práticas, que não está na palavra do Senhor. Tem muitos líderes, irmãos, que interpretam as Escrituras de uma forma equivocada, se distanciam do conceito, daquilo que o autor estava transmitindo, e querem colocar o jugo sobre as pessoas, que nem eles tocam com o dedo mindinho, como Jesus falou com os fariseus. A igreja só pode ser considerada como uma igreja herética quando ela, mediante o ensino, não quer submeter-se às Escrituras. Havendo o ensino e a repreensão, espera-se que haja a reconciliação. Então, se houve o ensino, se houve a repreensão, e não há uma submissão daquela comunidade, daquele grupo às Escrituras Sagradas, aí sim, essas pessoas deram sinais que não são a igreja do Senhor. Porque se há o ensino, há a repreensão e há a submissão, então essa igreja testificou que ela é a igreja do Senhor, mas que por algum motivo se distanciaram dos conceitos estabelecidos pelo Senhor na sua santa palavra. Mas enquanto elas não mostrarem a sua rebeldia, ainda são a igreja do Senhor. Agora, se mostraram rebeldia e não querem se submeter, tem que ser considerado como heréticos mesmo. Porque o apóstolo Paulo, por várias vezes, irmãos, diz: olha, fulano de tal amou o presente século, Demas. Em Colossenses ele vai dizer: olha, é com choro que eu digo que esses irmãos aí são inimigos da cruz. Tem outros aí que dizem que são da circuncisão, mas nós é que fazemos parte da circuncisão, da verdadeira aliança. Então, determinadas pessoas que não receberam a correção para suas vidas, mas rejeitaram o ensino do Senhor, foram considerados pelo apóstolo Paulo como hereges. Então, se há o ensino, há repreensão, não há submissão, tal comunidade é herética.
também deve ser uma postura nossa. Por mais que haja erros no centro da igreja, problemas da mesma natureza como a igreja de Corinto, devemos em amor ensinar, corrigir, repreender e educar na justiça, visando sempre a restauração. Jesus Cristo é o maior exemplo de tal comportamento, onde Paulo, é claro, se exemplou. Devemos instigar que os cristãos que estão em pecado, à semelhança da igreja de Corinto, descubram o seu erro, para que possam então acertar. Se for necessário passarmos longo tempo ensinando, que seja. Se alguém vir ter conosco à noite, como Nicodemos foi ter com Jesus, temos a responsabilidade de ensinar. O que nunca pode haver é a censura sem o ensino. O que nunca pode haver é o ensino sem o amor. O que nunca pode haver é a igreja estar sendo considerada como herético sem um líder que a acompanhe como Paulo. Com isso, irmãos, eu concluo a pregação desta noite. Amém.